Shalom. Vou fazer um comentário sobre a palavra edita e a palavra igreja. Mashiach falou aramaico. E vou mostrar para vocês que quando você pega uma Bíblia que está escrita a palavra igreja, em Mateus 16, verso 18, ela não tem nada com aquilo que o Mashiach falou. Mashiach falou aramaico. A palavra igreja, ela vem de raiz totalmente diferente e não serve para traduzir a palavra edita. Porque a palavra edita, ela tem sua raiz na palavra ovelha, pasto, rebanho, alimentar. Enquanto a palavra igreja, ela está ligada ao termo grego, que significa uma congregação, reunir, né? Chamados para fora. Não existe nenhuma ligação com a palavra igreja e com a palavra edita. Vou mostrar e vou provar para vocês. Então, estou aqui, Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos ler o texto em síriaco. Ap, aná, amar, aná lehar, de athu, kifa, uali hada, kifa, menai le edit, wa, tar a, de shiur, lá, na rasnune. E também eu te digo que tu és Kifa, Pedro, e sobre esta pedra reconstruirei o meu rebanho, e os portões do Sheol não serão fortes para ele. Então, a palavra aqui, edite, que vocês traduzem como igreja, ela não tem nenhuma ligação com a palavra eclésia do grego. Portanto, eu estou aqui num site da Igreja Súria, que vem aqui, que vocês conhecem como Sirica, certo? Então, inclusive, até um debate que tem aqui. Mas quando fecha a conclusão do texto, ele explica bem. Veja bem aqui, ó. Eu vou chegar lá. Já vimos aí em outros números de Súria, da Igreja Síria, que a palavra igreja chega ao português passando pelo latim eclésia, e por sua vez provém do grego eclésia, que significa congregação, assembleia, ajuntamento de pessoa. Daí em português é derivado do termo eclesiástico, né? É derivado eclesiástico, que significa penitente à igreja. Em aramaico, o termo usado para igreja é aitô. É porque aqui está no ocidental. Ali, quando eu fizer a leitura, edita, porque eu leio o aramaico oriental. Então, sempre troco o O pelo A, né? Muitas vezes. Que provém do verbo uaiô, que significa fixar um encontro. Entanto, mestrear na língua aramaica e dá à igreja sírica, que defendem a derivação da palavra maritô, que eu vou mostrar para vocês ali, que vem como maraita, que nem sempre eu falei sobre essa troca, né? Que significa rebanho de ovelhas. Então a palavra edita, ela vem da palavra maritô. Assim diz os mestres da igreja sírica. Veja bem. Vamos aqui, ó, tá vendo? No entanto, mestrear da língua aramaica e da igreja sírica, que defendem a derivação da palavra maritô, que significa rebanho de ovelhas. Pois parafraseando Jesus Cristo, ele mesmo diz: eu sou o bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Evangelho de São João, capítulo 10. Então, quando você pega o texto que ele citou aqui, que contém aqui na escritura, Atos capítulo 20, verso 28. Vamos fazer a leitura. Azaharu Hakili, Benefecherune, Ubekulá, Maraita. Aqui é a palavra que ele falou, que lá é maritô, porque geralmente no ocidental, a letra Aleph, na forma final, sempre dá som de O. Aqui está Maraita. Que quando você pega a palavra Maraita, você vai ver ali que tem aqui o resh,
e o ai. Essa palavra junta forma rebanho, pasto. Ra. Então, maraita. Por isso que ele falou que essa palavra vem de rebanho. E vem mesmo, portanto, quando você entra aqui, veja aqui para você ver aqui, ó. Vamos lá. Quando você pega a palavra maraita, tá aqui, ó, ra, rebanho. Quando você pega essa palavra ra, ela significa alimentar. Então, ela tem esse significado. Quer ver? Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu faço vídeo ao vivo. Vou mostrar para vocês. Eu vou copiar ela aqui, que é a palavra para pastor, rebanho, essas coisas. Deixa eu entrar no Lexo aqui. Esse Lexo vai definir aqui, vamos lá. Ela está ligada a pasto, rebanho, alimentar. Tá vendo aqui, ó, comer, e ó, pastar, certo? E ó, alimentar-se de grama. Então ela vem aqui, ó. Tá vendo? Alimentar, pastar, reconciliar. Então essa palavra está ligada a isso, certo? E quando você pega outros lexos, vamos aqui. Isso, eu dei pausa para me abrir para o vídeo não ficar muito longo, porque tá vendo? Tá vendo? Pus a palavra ra, da onde contém a palavra maraita, tá vendo? Vamos lá. E, ó, alimentar, cuidar. Então essa é a palavra, e quando você pega essa palavra, ela vem também de ovelha. Quando você vai ver lá em João 10, essa palavra aqui também ela é utilizada para ovelha, certo? Porque eu gosto de mostrar assim, deixar bem claro. Então aqui em Atos, veja bem aqui, ó, tá vendo? Maraita, ri, de Caimihun, ba, rua de Kudish, episcopo, de Det, ran, de edita, dalaha, ri, de Kená, bedam, né? Então aqui ele falou para tomar cuidado do rebanho do Eterno, né? Para que se levante supervisores, né? A qual este rebanho Allahá comprou com o seu próprio sangue, né? Dam, tanto em hebraico como em aramaico, significa sangue, né? Então, quando você pega aqui a tradução, geralmente eles traduzem essa palavra como igreja, mas é uma forma errada, tá vendo? Ó, portanto, cuide de vocês mesmos do rebanho, sobre o qual o Espírito de Santidade constituiu supervisores, que é o significado da palavra bispo, para apacentar o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a palavra igreja, eu estou falando como rebanho, porque ela é uma palavra errada, quando ela é traduzida por igreja. Então, como todas as Bíblias helenizadas, né? Então, é por isso que eu falei. Então, a palavra para utilizado pelo Mashiach aqui foi rebanho. Então o Mashiach nunca fundou a igreja, porque inclusive o seu rebanho, depois que ele partiu, sempre encontrava no templo louvando o Eterno. Você nunca vai encontrar dentro das escrituras sagradas que algum apóstolo construiu uma igreja, um templo. Ele se reunia nas casas, na Beit e nos templos, nas estivás, na sinagoga. Então ele não fundou nada separado de Israel, nada. Certo? Então eu fiz um comentário aqui para as pessoas compreenderem. Tá vendo? Sheol é o mesmo, vocês conhecem do hebraico, Sheol, que é o aramaico, a língua irmã. Sheol, submundo, adjetivo infernal, né? Maraita, um rebanho, uma congregação. Mas isso é para vocês compreenderem. Mas em si não tem nada a ver com a palavra igreja. Ra, pasto, pastoreio, rebanhos. A palavra aramaica é dita, que foi traduzido do aramaico para a igreja, é uma palavra, ela é derivada de pasto, entendeu? Isso aqui é para vocês compreenderem a minha nota que eu fiz embaixo. Então, não tem nenhum significado, não tem nenhuma ligação com a palavra igreja. O Mashiach não fundou nada separado de Israel. E aqui, ele utilizou a palavra Benaia, reedificarei o meu rebanho. Ele não está dizendo que vai construir algo novo. Porque a palavra Benai significa construir, edificar, restabelecer, então reconstruir. Portanto, quando você pega o sentido aqui, é pastor, porque o Mashiach, ele é o bom pastor em João 10. Então ele tem rebanho. O Mashiach não tinha igreja, tinha rebanho. Ele tinha ovelhas. E como bom pastor, ele tinha a função de os alimentar.
Porque esse é o significado da palavra pastor em aramaico, alimentar. E nenhum pastor ganhava bem em Israel. Pastor era considerado uma função simples. Então, o modelo de pastor que tem hoje aí não tem nada a ver com o que está descrito na Escritura. Por isso que as pessoas falam, mas hoje está o puro desigrejado. Está mesmo, porque quando a pessoa começa a estudar um pouco, começa a conhecer a cultura semita, ele vai ver que ele foi enganado. Não existe nenhum modelo de igreja aqui no Brasil que assemelhe às Escrituras. Não tem. Então, hoje a gente pertence direto ao rebanho do Mashiach. Nós temos ele como bom pastor. Ele é o nosso guia. Porque como é que você vai seguir esse modelo de igreja que está aí se ele não tem aqui dentro da Escritura? Me explica, como eu vou seguir uma congregação dessas que existe por aí se ela não espelha mais na Escritura? Eu leio as Escrituras e não vejo essas comunidades aqui dentro. É por isso que hoje estou puro desigrejado. Então, shalom, Lerit Raot.